Oi, pessoal, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui para nossa aula de fármacos que agem no sistema respiratório e a gente agora vai estudar como é que funciona esse sistema, quais os órgãos que compõem ele, como é que ele faz o seu processo de respiração e também, gente, eu optei por colocar aqui as patologias porque a gente já vai estar dentro do sistema, então no momento que a gente mencionar alguma patologia vai ser muito mais fácil o entendimento de vocês, tá? Então a gente vai começar dessa forma. Resumindo, pessoal, o sistema respiratório, ele é formado por um conjunto de órgãos que são responsáveis pelas trocas gasosas que ocorrem entre o organismo e o ambiente e facilitam, eles fazem com que ocorra a respiração, certo? Como é que ele é formado? O que ele é constituído? Então, como vocês podem ver na figurinha, eu vou pegar aqui um marca-texto para explicar melhor. O sistema respiratório ele é formado pelas vias aéreas superiores e inferiores. Lembrando que todas as vias aéreas inferiores que a gente vai conhecer agora, vias respiratórias, elas estão dentro da caixa torácica, dentro do nosso peito, que a gente sente, que a gente vê quando respira mexer, certo? Como eu estava falando para vocês, esse sistema ele faz as trocas gasosas. E daí tem dois conceitos que eu vou falar aqui e que vão estar depois nas atividades, que eu gostaria que quem pudesse anotasse. Eu vou falar bem devagar para vocês entenderem e lembrarem deles ao longo de todo o nosso slide, de toda a nossa aula, certo? O que é inspiração? É a entrada de ar para os pulmões. Tô inspirando, tô expirando. Então, expiração é a retirada do ar do interior das vias respiratórias, certo? Olha só, vê se vocês escutam. Inspira, expira. Inspiração, entrada de ar para os pulmões. Expiração é a retirada do ar do interior, aquele que está lá. E a gente vai entender melhor depois, tá? Não esqueçam. Inspiração, entra ar. Expiração, sai ar, certo? É bem importante vocês terem essa noção para ao longo dos slides entenderem tudo o que acontece. O que eu quero deixar bem claro aqui? Nossa aula de hoje ela é bem teórica, então pode até vocês parecerem meio maçante, mas quando chegar lá nas doenças a gente vai começar a entender muita coisa. Então, gravem, façam resumos, façam esquemas, mapas mentais, que isso vai ser bem importante para vocês. Então, nós já sabemos que o nosso organismo, ele faz trocas gasosas, nós sabemos o que é inspiração e o que é expiração, mas a gente precisa conhecer todo esse sistema, tá? E daí tem esses dois conceitos que eu já havia mencionado lá no início, que são o trato respiratório superior e o inferior. Superior, ele tá na parte do pescoço mais para cima, bem didaticamente, e o inferior, ele está localizado dentro da nossa caixa torácica. Então, o que compõe esse trato respiratório superior, gente? É o nosso nariz, o que a gente enxerga da parte do nariz, as narinas, a cavidade nasal, que é a parte interna do nariz, faringe, que a gente já vai conhecer, laringe e a parte de cima da traqueia. Então, a traqueia está tanto no trato respiratório superior quanto no inferior, tá? Então, lembrem disso, nariz, a parte externa, a cavidade nasal, que é o nosso interior do nariz, faringe e laringe a parte de cima da traqueia. No trato respiratório interior, que já está dentro da caixa torácica, o que a gente tem? A gente tem a parte inferior da traqueia e os órgãos que compõem o nosso pulmão, que são os brônquios, bronquíolos, alvéolos e o pulmão propriamente dito, tá? Então, lembrem disso. Se vocês voltarem aqui, vocês vão ver nessa figura que parece que na parte do trato respiratório inferior só tem pulmão, mas é uma grande composição que formam os pulmões, tá? O que eu quero dizer para vocês? A gente vai estudar posteriormente muitos medicamentos e grande parte deles vão ser para patologias que afetam o trato respiratório inferior, gente. Então, patologias crônicas como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, dentre outras.
Continuando, então, agora a gente vai conhecer cada parte do trato respiratório superior, certo? Nariz externo é a parte que reveste a cavidade nasal. Então, o que é essa cavidade? Ela tem a sua importância pelo fato dela ser um filtro. Ela filtra o ar que entra pelo nariz. Então, é muito importante manter limpa. O que acontece? Vocês já devem ter tido ou visto alguém que tenha que usar medicamentos para desobstruir essa cavidade, porque tem algum muco, alguma inflamação que não deixa o ar passar. Por que ela não deixa o ar passar? Para evitar que substâncias tóxicas, bactérias, enfim, tudo que for nocivo ao organismo vá para a parte interna dos pulmões, certo? Então ela é muito importante. Ela faz uma filtração, é essa a função dela: filtrar, umedecer e aquecer o ar que passa e, com isso, evitar que substâncias tóxicas vão até o organismo. Se vocês observarem a próxima figura, que também fala na cavidade nasal, olhem nos slides e vocês que está mais claro. Nessa zona T aqui dessa figura, a gente consegue observar os seios paranasais, tá? Que ele compreende várias camadas da cavidade nasal e que tem uma importância pelo fato de causarem alguma inflamação quando o paciente está acometido. Por exemplo, vocês talvez já tenham ouvido falar em sinusite. A inflamação ali, a pessoa às vezes até incha a maçã do rosto, a parte dos olhos, porque tem algum problema nessa parte dos seios paranasais. Então, a importância dessa cavidade é ínfima, a gente não pode negar, tá? É bom lembrar que essa cavidade contém muitas aberturas de drenagem. O que ela faz? Uma filtração também, tá? E faz com que o muco dos seios paranasais seja drenado. Se tiver algum problema, não puder ser drenado, ocorre inflamação e a pessoa tem que tratar. Pessoal, ainda falando aqui da cavidade nasal, o que eu quero que vocês lembrem, isso aqui é tudo o material bibliográfico, vocês têm que saber, tá? Mas lembram que a cavidade nasal faz filtração, ela impede a entrada de micro-organismos e outras substâncias nocivas ao organismo, certo? Depois da cavidade nasal, que é essa partinha azul aqui, a gente tem o que chamamos de faringe, tá? E lembrem, faringe, ela é subdividida, tá? Se vocês forem avaliar ela anatomicamente, ela é 3 regiões. A nasofaringe, que é a parte mais superior, orofaringe, que é a parte mediana, e laringofaringe, que é a parte inferior, tá? Qual é a função dessa faringe? A gente ouve falar em faringite e outras doenças, gente. Ela faz a passagem do ar que foi inalado e dos alimentos até os outros órgãos, ou do sistema digestivo ou respiratório, tá? Então, ela faz parte, se vocês forem estudar depois medicamentos do sistema digestivo, talvez vocês tenham ouvido falar da faringe, ou vão ouvir falar, porque ela é comum a esses dois sistemas, tá? Então, lembrem, faringe, o que ela faz? Ela faz a passagem do ar que foi inalado e dos alimentos até os órgãos dos seus respectivos sistemas. Como a gente tá falando do sistema respiratório, a gente vai lembrar dela aqui como passagem do ar pro sistema respiratório. A gente não vai levar em conta o fato do sistema digestivo, porque isso é depois, tá? Então, inalou o ar, passou pela cavidade nasal, vai ir para a faringe. A faringe vai fazer a passagem para a laringe, tá? O que essa laringe tem de importante? A laringe, ela tem dois itens, duas bases anatômicas que são a epiglote e as cordas vocais. Ela tem essas duas funções: fazer com que a gente tenha produção de sons durante essa passagem de ar, tá? Então, a emissão de som tem as cordas vocais que são localizadas na laringe, como vocês podem ver aqui na figurinha. E também ela tem uma parte chamada epiglote. O que é isso? Vocês lembram que eu falei que a faringe faz a passagem de ar e de alimento para o órgão digestório ou para o órgão respiratório? O que a epiglote que está na laringe faz? Ela impede que alimentos e objetos que não são comuns às vias respiratórias sejam inalados, tá? Talvez muitos de vocês, às vezes, estejam
comendo um arroz e entrou pelo lugar errado. O que acontece? Vai para a via respiratória. Com certeza muitos de vocês já ouviram casos de engasgo e o paciente ia até a óbito, porque teve um problema na epiglote por N motivos, que não vem ao caso, e em vez do alimento ir para a via digestória, ele foi para a via respiratória e deu muito provavelmente uma parada respiratória, tá? Então lembre, cavidade nasal, o ar é filtrado, ele vai para a faringe ela é dividida em três, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, e depois disso ela vai para a laringe. O que tem de importante nessa laringe, pessoal? É a presença da epiglote, que vai impedir por algum erro anatômico, por algum descuido, que o alimento vá para o pulmão, certo? E lembrem também das cordas vocais. Então, vocês vão ver ao longo da vida de vocês, por exemplo, muitos tumores que estão localizados na laringe. Às vezes o paciente não consegue mais falar em virtude de atingir essas cordas vocais. Às vezes eles hesitam em fazer uma cirurgia neste local em virtude de dar problema nas cordas vocais, então ela é muito importante. Lembrem dessas duas coisas, epiglote e cordas vocais. Dando sequência aos órgãos do trato respiratório superior, a gente vai ter ainda a parte superior da traqueia. Mas o que é essa traqueia, gente? A traqueia é como se fosse aquele caninho que tem na pia toda anelada, tá? Esses anéis, eles são formados por cartilagem, eles têm um espaço bem parelhinho, tá? E o que acontece? Todas as impurezas, elas vão se aderir, vão se ligar ao muco, e os cílios removem esse muco com impurezas em direção à faringe, certo? E internamente, essa traqueia, ela tem um epitélio ciliado que produz esse muco. Então, o que a traqueia, ela serve? Ela é um órgão de passagem, como se fosse na pia. Eu quero que vocês lembrem disso. A traqueia, ela tem anéis, como se fosse um cano da pia. Ela é revestida por um epitélio que forma muco. Todas as impurezas que passarem por ali vão se ligar nesse músculo. E os cílios dessa traqueia, que é isso aqui, eles vão remover o muco com direção à faringe. Por que eu tô falando disso? Muco, vocês nunca tiveram tosse encatarrada, como a gente diz? Então é esse muco que está sendo removido em função da produção na traqueia, tá? Então, tudo que a gente tiver que escarrar é impureza, é importante não engolir, pelo amor de Deus, tá? Pessoal, esses são os órgãos da parte do trato respiratório superior. Então, pensem do pescoço para cima, tá? Agora a gente vai começar a ver do pescoço para baixo. Aqui, ó, mais ou menos, onde tá essa flechinha, é a divisão da parte inferior da traqueia, que já faz parte do trato respiratório inferior. Gente, é bastante coisa, mas é isso que eu quero que vocês lembrem. Temos tratos respiratórios superior e inferior, tá? No trato respiratório superior, a gente conheceu a cavidade nasal, que faz o quê? Faz a filtração do ar, que vai para a faringe. Que faz o quê que essa faringe, pessoal? Lembrem disso sempre. A faringe, ela faz a passagem do ar inalado para os órgãos respiratório ou digestório. No nosso caso, a gente vai buscar falar do órgão respiratório, tá? Então, ela passa para a laringe, esse ar. A laringe tem duas partes importantes, que são as cordas vocais, que é quando a gente fala. Quando uma pessoa tem laringite, ela tem alteração da voz, tá? As minhas cordas vocais já estão bem desgastadas. Eu falo muito, então vocês vão me ver em alguns momentos com falta de ar. Além das cordas vocais, ela tem a epiglote, que é aquela partezinha que às vezes a gente abre a boca lá no fundo, acha que enxerga, mas não enxerga. A epiglote, pessoal, o que ela faz? Ela impede que todo alimento que é ingerido vá para o pulmão, tá? Para os órgãos do trato respiratório inferior. Como eu mencionei, quando ocorre algum problema fisiológico ou patológico, essa epiglote falha e a pessoa ingere o alimento e ele vai para os pulmões. Muitas vezes pode ser fatal, certo? Então, até aqui, até a traqueia, órgãos do sistema respiratório superior.
Dando sequência, lembrem que a parte superior da traqueia faz parte do trato respiratório superior e inferior do trato respiratório inferior, tá? E daí, depois disso, a gente já tem os próximos órgãos, que são os brônquios e bronquíolos, tá? O que esses brônquios, eles fazem, gente? Eles ligam a traqueia aos pulmões, tá? E eles são do lado direito e do lado esquerdo, assim como os pulmões, tá? O que eles têm como função, gente? Brônquios e bronquíolos, anotem aí. Brônquios são os maiores e bronquíolos os menores. Cada vez que eles estiverem mais fininhos, são considerados bronquíolos. Qual é a função desses brônquios e bronquíolos? Transportar o ar até os alvéolos pulmonares. Então, anotem aí. Função dos brônquios e bronquíolos. Transportar o ar até os alvéolos pulmonares. Brônquios são as ramificações maiores e conforme elas vão se estreitando, elas são chamadas de bronquíolos, tá? E juntas elas formam essa árvore bronca que está aqui. Então, os brônquios e bronquíolos levam o ar até os alvéolos pulmonares. E o que esses alvéolos são tão importantes, tá? Eles têm vascularização, então eles fazem o que a gente chama de hematose, tá? Eles transformam o sangue venoso em sangue arterial, certo? E a gente já vai ver a importância disso lá na respiração. Então, lembra, os brônquios e os bronquíolos transportam o ar até os alvéolos, e esses alvéolos são responsáveis pelas trocas gasosas, transformar sangue venoso em sangue arterial. Chama-se isso de hematose. Gente, observem que tudo isso é uma sequência. Só vou voltar alguns slides para vocês entenderem, tá? Aliás, eu vou passar para frente. Ai, não ficou salva a figura. Mas acho que no de vocês tem. Eu já vou ver se eu acho, tá? Mas por essa aqui dá para vocês verem. Só um pouquinho. Olha só essa imagem primeira. A gente tem a cavidade nasal. A gente tem a faringe, a laringe, a traqueia. Tem a parte inferior da traqueia, os brônquios e os bronquíolos estão dentro dessas partes, tá? Que são as pleuras, os alvéolos pulmonares também. Então, a gente precisa conhecer, além de faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos e alvéolos, as pleuras, que é como se fosse, bem drasticamente falando, a carne do pulmão. Pessoal, vou fazer uma analogia bem, talvez muito de vocês já tenham visto o pulmão de animais, tá? É semelhante, é igual, tá? Eles têm também essas pleuras. O que elas fazem? Elas formam uma capa ao redor do nosso pulmão, elas protegem o pulmão, tá? Se vocês verem ali na imagem, tem a pleura parietal e visceral, não precisam vocês saber, mas é só saber que existem essas duas. A pleura visceral é mais interna e a parietal é mais externa, tá? E bem importante isso aqui, pessoal, gravem isso aqui, ó. Entre essas duas membranas aqui, existe o líquido interpleural, tá? O que ele faz? Ele permite que ocorra redução do atrito entre essas duas membranas, entre essas duas túnicas, tá? E elas conseguem se deslizar quando tá ocorrendo a respiração, então elas facilitam a respiração, certo? Gente, por que eu tenho que estudar tudo isso, conhecer esses órgãos? Eu falei bem na nossa linguagem, na linguagem popular. Se vocês quiserem ler mais, fiquem bem à vontade. Mas a gente precisa conhecer anatomicamente toda a parte do sistema respiratório para quê? Para poder estudar as doenças que acometem esse sistema e como tratar essas doenças, tá? E daí, isso até aqui é a anatomia do sistema respiratório. É decoreba, gente, é decoreba mesmo, tá? As principais partes eu falei, tá? E a gente vai mencionar também na correção dos exercícios. Isso aqui é anatomia. O que a gente vai ver agora, que é ventilação e respiração, é a parte fisiológica. Qual é a importância de estudar esses sistemas, tá? Quando vocês ouvirem isso, gente, o que é ventilação? Talvez vocês já tenham ouvido falar, principalmente em época de coronavírus, ventilação mecânica, tá?
Mas ventilação é toda a movimentação de ar que existe dentro das nossas vias aéreas, tá? Lembram lá no início que eu falei de 2 itens que vocês têm que lembrar, que é inspiração e expiração. Inspiração, entrada de ar. Essa figura tá bem clara. Entra ar, o diafragma se contrai, meio que sobe. Tentem fazer aí. E a expiração é quando sai ar, o diafragma se relaxa. Então, isso é ventilação. O que é a ventilação mecânica? Quando um paciente, por motivos de vírus, como seria o coronavírus ou qualquer outra patologia, não consegue fazer isso fisiologicamente e precisa de algo externo, tá? Talvez vocês lembrem que muitos anos atrás, agora não se usa mais, se utilizava a respiração boca a boca. Para quê? Para o paciente receber ar até o momento que ele consiga expirar. Hoje em dia, quem olha Grey's Anatomy, quem já viu pelas internets da vida, a gente tem o umbu. O umbu, vocês vão ver em aula prática, se Deus quiser logo, vou mostrar para vocês. Ele faz essa inspiração, ele faz com que ocorra entrada de ar sem contaminação, então ele é esterilizável, ele tem materiais descartáveis. A pessoa fica apertando ali para fazer com que a inspiração ocorra e tenha ventilação o paciente. Olha só, gente, dando sequência a esses conceitos, ventilação vocês já entenderam. Respiração é o que a gente faz. O que é? O processo onde nós, organismos vivos, seres humanos ou qualquer outro organismo vivo, troca O2 e CO2 com o meio ambiente, tá? Então, o paciente precisa receber o ar atmosférico que vai para o sangue, que vão transportar esse O2 através das hemácias, tá? Então, se vocês verem essa imagem, ela mostra as artérias e veias que fazem esse transporte. Então, lembre, respirar é o processo que nós, seres humanos e qualquer organismo vivo faz, onde troca oxigênio e CO2 com o meio ambiente. O que acontece? Quando vocês foram lá no posto de saúde, vocês provavelmente utilizaram o oxímetro, ou talvez tenha alguém que use, que mostra a saturação de oxigênio. Então, tem que estar perto de 100%, porque as trocas estão corretas, a respiração está boa. O que é estar ruim uma respiração? Quando essa saturação de O2 baixa de 94 para baixo. Chega a 80 e o paciente começa a ter dificuldade de respirar. E se baixar demais por motivos que a gente não sabe, pode ocorrer uma parada, tá? Então, gente, ventilação e respiração. Isso é teórico. A gente vai entender ao longo das aulas. Essa parte que nós vimos até agora é a parte 1 da nossa aula. Nós vamos falar muito mais coisa, mas isso aqui é a parte 1, parte anatômica e fisiológica. Leiam, decorem. Nós vamos ver que às vezes a gente não precisa saber na ponta da língua, mas tem que lembrar que existe, tá? E isso a gente vai fazendo os exercícios. Então aproveitem, se tiverem dúvidas, me chamem, gente. Eu falo demais, eu falo rápido talvez, mas eu quero ajudar vocês, tá? Então, parte 1 até aqui. A parte 2 serão os distúrbios do trato respiratório superior e inferior. Um abraço, olhem o próximo vídeo, parte 2. E isso aqui é meu coração para vocês. Eu amo essa parte de sistema respiratório e eu quero que vocês amem também. Então, obrigada pela participação na parte 1 e bora para a parte 2.